Vamos começar a conferir as escalações de Ponte Preta e Vasco da Gama. Começando com a Ponte, tá aí para você. 1 Jean, 2 Luciano Baiano, 3 Thiago Matias, 4 Rafael Santos, 6 Irã, 5 André Silva, 7 Da Silva, 8 Ricardo Conceição, 10 Danilo, 9 Luiz Mário, 11 Almir, o técnico é Oswaldo Alvarez. Este é o time da Ponte, a mesma escalação que derrotou a equipe do Palmeiras por 3-2 lá no Palestra Itália. Tá aí o banco: Mário, Preto, Juliano, Tuto, Adalto, Paulo Henrique e Jean Carlos. O banco da Ponte Preta de Campinas. E agora vamos para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Tá aí o Vascão da Gama: 1 Cássio, 2 Wagner Diniz, 3 Fábio Braz, 4 Jorge Luiz, 6 Diego, 5 Igor, 19 Andrade, 8 Moraes, 9 Ramon, 10 Edilson, que volta ao time, 7 Valdirã. O técnico é o Renato Gaúcho. Teve um problema com o Tele, mas depois, felizmente, os dois se reconciliaram. Tá aí o banco do Renato Gaúcho, o banco do Vasco: Roberto, Claudemir, Éder, Abedi, Hernani, Faioli e Valdir. Não é o Valdir Bigode, esse Valdir é o Valdir Papel, que agora adotou apenas o nome de Valdir. A arbitragem, tá aí o goiano Luiz Alberto Sardinha Bitts. E com ele, também do estado de Goiás, o Flávio Gilberto Canitz e o Fabrício Vilarinho da Silva, trio de arbitragem no estado de Goiás. Vamos voltar ao gramado. O repórter Marco Aurélio Souza movimentando-se ao lado de vascaínos e ponte pretanos. Marco. Converso agora com o Almir, conhece bem o futebol carioca. Deu para passar alguma coisa para o Vadão ou não? Ele já sabia tudo sobre o Vasco. Boa tarde, Almir. Boa tarde. Ele já sabia, né? Só deu para dar alguns... eu conheço, né, alguns jogadores do Vasco. E deu para falar as qualidades, e o resto o Vadão já estava por dentro de tudo. Quarta-feira agora, dessa semana que começa, é o dia do goleiro. O que você tem a dizer para esse tipo de pessoa, de menino que escolhe ser goleiro, Almir, e não atacante como você? Acho que cada um tem as suas qualidades, né? Eu tenho a minha qualidade, que é jogar no ataque, e o goleiro tem a qualidade de ser o goleiro. Então a gente parabeniza, né? Mas se sobrar a bola a gente tem que fazer. Melhor goleiro que você já viu, melhor goleiro que você já jogou ou enfrentou, melhor que você passou na sua carreira? Olha, eu tenho o Max, né, que jogou comigo no Botafogo, que é um goleiro que eu admiro muito. E agora estou conhecendo o Jean. Então são dois goleiros que tem grandes qualidades. Tá legal, obrigado ao Almir. Falou de 2 colegas, né, Oswaldo? Acho que ele foi político. Bota política nisso, Marco Aurélio Souza. Foi o politicamente correto, porque lembrou-se do goleiro do último time que ele defendeu, que foi o Max no Botafogo. E tá, evidentemente fez também ali um RPzinho, uma publicidadezinha do goleiro atual, do colega atual, que é o goleiro Jean. Tá aí o Luiz Sardinha Bitts, o árbitro goiano. Tá tudo ficando pronto para o começo do jogo aqui no estádio Moisés Zucarelli. Qual foi o melhor goleiro que você viu atuar, Renato Leal? Ou como profissional, ou mesmo como um apaixonado do futebol? Tafarel, grande goleiro. Carlos Ganso, Carlos Roberto Galo, que defendeu o Brasil na Copa do Mundo de 1986. Eu reputo como um grande goleiro. Talvez não tivesse tido muita sorte na carreira para brilhar numa Copa do Mundo. Aquele pênalti contra a França ficou marcado, né? Ficou marcado de uma maneira negativa, mas um profissional maravilhoso. Outros tantos, o Dida, o próprio Marcos, enfim, grandes goleiros. Felizmente a gente tem a oportunidade de conviver e acompanhar, vendo e observando o desempenho de grandes profissionais. E é assim, pô, que bom que o futebol tem goleiro. Como é bom ter goleiro e ter goleiro da qualidade. Antigamente no Brasil a gente venerava muito os goleiros da Argentina, os uruguaios, e hoje, felizmente, o goleiro brasileiro é exportado, faz sucesso no exterior. Isso é muito bom, é gratificante. Oswaldo, Marco, um problema que não é muito comum no futebol. No Vasco, o goleiro Cássio, algumas travas da chuteira dele caíram. E ele vai ter que ir até o vestiário ou pedir que alguém vá até lá e busque outro par de chuteiras, ou pelo menos um pé, porque ele está com esse problema nos pneus. É que fazer um pit stop aí antes de começar a competição. O goleiro Cássio. Tá ele aqui agora começando a tirar. É a do pé esquerdo, é a chuteira do pé esquerdo. Ele já está retirando para fazer a troca, já que teve problema na sola da chuteira do pé esquerdo. Passou a chuteira ali para o Renato Gaúcho. Parece que caiu realmente uma trava.
no meio do pé, né? No meio da sola ali do pé. Veja ali, é que a gente não tem... O Cássio tá aí. Ele vai tirar, evidentemente, o outro pé para colocar um par de chuteiras novo, né? E por falar no goleiro, tá aí um probleminha com o goleiro, né? Havia aquele ditado antigo que o goleiro é uma posição tão ingrata que aonde ele jogava nem grama nascia. Não é o caso mais. Hoje os gramados perfeitos, em boas condições, nem todos, mas grande parte deles, devidamente gramada a pequena área ali onde o goleiro se posiciona, principalmente acompanhando a partida. E tá aí o Cássio, tá aí só com as meias, colocou as luvas ali de lado e o Cássio tá esperando ali um novo par de chuteiras para se calçar, consequentemente, para poder ter condições de atuar na partida. Tá aí o goleiro Cássio do Vasco da Gama, esperando aí o pessoal da rouparia do Vasco da Gama, o pessoal ali que cuida do uniforme dos jogadores, tá aí entregando para o Cássio um novo par de chuteiras. E ele fez o procedimento correto. Ele foi até o árbitro, Luiz Alberto Bitts, comunicou que estava com esse problema. Aí o árbitro retardou o início da partida. Pois é. E agora tá ali o Luiz Alberto Bitts, o árbitro goiano, observando aí de pertinho o Cássio colocando aí a chuteira do pé direito. E evidentemente que nenhum goleiro quer ser destaque por esse aspecto, mas o Cássio já está chamando a atenção aí. E por causa dele, um problema que houve com ele aí, o jogo um pouquinho retardado no seu início. Veja aí a torcida do Vasco da Gama, também comparecendo, colocada à direita aqui das cabines de televisão e rádio no estádio Moisés Zucarelli. Tá aí o Cássio colocando aí, calçando a chuteira do pé esquerdo. Vai dar aquele nozinho mais apertado, aquele laço mais forte ali, firme, para ficar legal, para ficar em ordem e para a bola rolar a partir das 4h10 da tarde deste domingo aqui em Campinas para Ponte Preta e Vasco da Gama. Jogo que vai dar sequência à segunda rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ponte Pretano está aí, comparecendo em número razoável aqui ao estádio Moisés Zucarelli. A gente tinha até uma expectativa de um público maior. A Ponte estreou com vitória, o Vasco é sempre uma grande atração. Um domingo gostoso, ensolarado, céu azulzinho sobre Campinas e toda a expectativa para um público maior. Mas temos aqui perto de 3, 4 mil pessoas no estádio Moisés Lucarelli. Tudo pronto, tudo bem, tá aí o Luiz Alberto Sardinha Bitts. Ele tá dando um sinal aí, nós vamos respeitosamente observar um minuto de silêncio. Todos os jogos desta rodada do Campeonato Brasileiro, observando um minuto de silêncio. Homenagem póstuma a Tele Santana da Silva. O mestre Tele que faleceu na última sexta-feira aos 74 anos em Belo Horizonte. Repito que o Tele jogou no futebol de Campinas pelo Guarani, não pela Ponte Preta, e atuou no Vasco da Gama. Tá aí mais uma vez a faixa para você. Homenagem póstuma a Tele Santana. A imagem e a faixa, o agradecimento de todo o público, torcedor brasileiro, por tudo aquilo que o Tele Santana fez pelo nosso futebol, como atleta, como treinador, como alguém ligado às coisas do futebol. E o Flamengo já faz 1-0 sobre o Juventude. Renato de falta. Flamengo 1, Juventude 0 no Maracanã. O primeiro gol da tarde desse domingo saindo. Tudo pronto. Autoriza Luiz Alberto Sardinha Bitts. Tocou na bola Ponte Preta. Começa a partida aqui em Campinas. Vamos juntos acompanhando para você ao vivo e exclusivo em todo o Brasil as emoções de Ponte Preta e Vasco da Gama. Campeonato Brasileiro 2006 ao vivo e exclusivo para você no Premier Futebol Clube. E a Ponte já partiu lá pela esquerda no lançamento para o Danilo. Esforçou-se, mas não conseguiu evitar a saída de bola. É lateral para o Vasco no campo de defesa. Além de Flamengo e Juventude, Ponte Preta e Vasco, Santos e Atlético Paranaense, Cruzeiro, Grêmio, Paraná, Botafogo, Fortaleza e São Paulo, e Internacional e Santa Cruz. Jogos que vão completar esta segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Faz a inversão aí o Irã, busca jogo aqui na direita com o Luciano Baiano. Tocou na bola o Edilson, lateral para a Alvinegra. Tá aí o Luciano Baiano, pronto para cobrar. Tocou na bola o Igor, ali é lateral, mais um para a Ponte. Aí o André Silva. Luciano Baiano, toque por dentro para o Luiz Mário. Fez boa abertura, ótimo passe da esquerda para o Irã. Vem chegando a Ponte. Parou na frente dele o Wagner, puxa para o pé direito. O Irã bate no canto. Pega firme o Cássio, praticando a defesa. Olha aí, puxou para o pé direito o Irã, bateu no cantinho. O Cássio bem colocado defendeu. Já vem de novo a Ponte. Sai lá pela esquerda com o Irã. Toque de novo por dentro com o Luiz Mário. Pé direito, bateu. Essa com defeito, essa sem perigo. Apenas o tiro de meta para o goleiro do Vasco da Gama. Brasileirão 2006 no Premier Futebol Clube. Cobertura completa da Série A.
Consulte a sua operadora NET ou Sky. Luiz Mário bateu, depois desequilibrou-se, foi pro gramado. Tiro de meta apenas para o goleiro Cássio fazer a cobrança. Sai jogando o time do Vasco com o lateral lá no campo de ataque. Dois minutos de jogo, comecinho de partida aqui em Campinas. Ponte Preta e Vasco da Gama. A Ponte estreou com vitória contra o Palmeiras, o Vasco estreou com um empate diante do Internacional. Tentativa do passe lá na direita para o Wagner Diniz. Vem na cobertura o Rafael Santos. Chuta contra o corpo do jogador do Vasco. Ganha lateral para o time da Ponte no campo defensivo. O Vasco nunca venceu a Ponte Preta em Campinas pelo Campeonato Brasileiro. Em 8 jogos disputados na casa da Ponte, o time paulista ganhou 3 vezes e empatou 5. Pela Copa do Brasil, o Vasco derrotou a Ponte aqui em Campinas por 1-0 em 2000. Gol do lateral Gilberto, que hoje está no Hertha Berlim da Alemanha. Sai o Vasco lá com o Valdirã na velocidade. Cruzamento para o Moraes. Passou dele. Chega o Ricardo Conceição na cobertura. Mete para a linha de fundo. O Edilson estava prontinho para concluir. Reveja aí o cruzamento do Valdirã. A bola passando ali pelo Thiago Matias. E o Ricardo Conceição dando um tapa. Jogando para a linha de fundo. Escanteio para o Vasco. Primeiro do jogo pela esquerda. E aí o olhar do técnico Osvaldo Alvarez. E aí o Ricardo Conceição concentradíssimo ali. Veja o Ramon preparado para a cobrança do escanteio. Levantamento fechado na primeira trave. Corta de cabeça o Ricardo Conceição. Tenta completar ali o da Silva. Recuperação do time do Vasco. Ramon. Ele contra a marcação ali do Ricardo Conceição. Perdeu-se. Com bola e tudo. O Ramon é lateral para o time da Ponte. Vai sair jogando no sistema defensivo. 0-0 aqui em Campinas. O Flamengo já fez 1-0 diante do Juventude. Gol do Renato lá no Maracanã. Flamengo 1-0. O jogo está sendo paralisado agora para o atendimento. Me parece o goleiro Jean. Com um probleminha aí. Problema muscular. Problema ali na perna direita. Vamos ver se é esse lance ali. Ele bateu a coxa na trave. O goleiro da Ponte na cobrança do escanteio do jogador Ramon. E o jogo paralisado aqui para o atendimento ao goleiro Ponte Pretano. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Boêmia, a primeira e melhor cerveja do Brasil. E na semana aí do dia do goleiro, o Cássio teve um probleminha e agora a vez do Jean. Parece que por enquanto os goleiros não estão com muita sorte nesse comecinho de jogo aqui em Campinas, hein, Renato Leal? É verdade, eles não trabalharam muito ainda, mas já começaram a dar trabalho para a arbitragem. Isso é interessante, porque na semana dos goleiros, evidentemente que eles precisam aparecer. Aliás, eles são figuras importantíssimas e que dão graça e dão vida ao espetáculo, Osvaldo. O Jean, que nas cidades em que tem apenas 2 times e que a torcida se divide, fez algo que não é muito comum. Trocou um rival pelo outro. Fez história no Guarani e agora começa uma nova história na Ponte Preta. Aí o toque à frente do time da Ponte Preta, chega o da Silva, o passe é por cima para o Danilo, corta de cabeça o volante Igor. E agora a falta marcada ali, falta do da Silva sobre o Andrade. É a movimentação lá à frente do Valdirã, falta cobrada, sai no apoio lá pela direita o Wagner Diniz, já tocou no Valdirã. Passou o Wagner Diniz, prende, gira o Valdirã, toca um pouquinho atrás. Este é o Andrade. Passe errado, recuperação da Ponte. Danilo. Para a velocidade do Almir. Chega bem na cobertura ali, tocou na bola o Fábio Braz. Lateral que a Ponte cobrou rapidamente. Almir no fundo do campo. Puxa para o pé direito, o Luiz Mário encosta para jogar, ele recua com o Irã. Está aberto aqui na direita o Luciano Baiano. O Irã viu, inverteu. Mas o passe saiu curto, recuperação do Diego no meio do caminho. Ramon. Edilson de primeira para o Ramon, linda jogada. Bolão do Ramon, belo lance, olha o Ramon chegando, pé direito, bateu, a bola passa à direita do Jean. Vai para a linha de fundo, tiro de meta para a Ponte Preta, numa jogada que começou no campo de defesa do Vasco da Gama. Aí a finalização do Ramon e o Jean acompanhando a bola passando a linha de fundo. Por todos os ângulos para você, o chute do camisa 9, Ramon do Vasco da Gama. 6 minutos e meio, comecinho de jogo, 0-0 aqui em Campinas.
Sai a Ponte aí com o Ricardo Conceição. Deixa o jogo ali curtinho com o da Silva. Vem buscar o Danilo. Irã. Lançamento à frente para o Luiz Mário. Tocou de cabeça para o Danilo. Bom passe. O Almir está na área. Cruzamento é para o Almir. De cabeça por cima do gol. Linha de fundo. Tiro de meta para o time do Vasco. Chegada da Ponte lá pela esquerda. Cruzamento do Danilo, que olhou para a área. Veja que foi consciente o cruzamento do Danilo. E a cabeçada do Almir por sobre o gol do goleiro Cássio. Bola para a linha de fundo. Uma chegada da Ponte, uma chegada do Vasco da Gama. Com 7 minutos de primeiro tempo, Renato Leal. O jogo começa igual, começa bem disputado, muito brigado ali no meio de campo. Praticamente cada equipe com 3 volantes, 3 homens de marcação e procurando sempre escapar. Os momentos de dificuldades, tanto para Vasco quanto para Ponte Preta, acabaram saindo de passes errados. Então isso possibilita o adversário, na velocidade, no contragolpe, a criar momento de dificuldade. Aí a Ponte trabalhando com o Ricardo Conceição. Olhou à frente, buscou a movimentação dos companheiros, mas preferiu girar atrás. Tá aí o Santos fazendo 1-0 no Atlético Paranaense. O Santos abre o placar lá em Mogi Mirim. 1 Santos, 0 Atlético Paranaense. Aí o Luciano Baiano. Tocou na bola o André Silva um pouco atrás na zaga para o Thiago Matias. Lançamento para a corrida do Luiz Mário. Cortou de cabeça o Fábio Braz. Sobra da bola do Almir. Adiantou, dividiu ali com o Moraes, ganhou. Da Silva abriu aqui para o Luciano Baiano. Passou o André Silva. Recua aí para o Luciano Baiano. Olhou para a área. Preferiu o toque por baixo. Luiz Mário. Cruzamento bateu no Igor. O gol do Santos foi do Paraguaio Denigres. 1-0 para o Santos contra o Atlético Paranaense. Aqui tem falta do Igor sobre o Luiz Mário. Falta que vai levar relativo perigo contra o gol do Cássio. Com quase 9 minutos deste primeiro tempo, 0-0 aqui em Campinas. Daí a falta do Igor cometida sobre o Luiz Mário. Luiz Mário fez uma finta bonita, jogou a bola entre as pernas do Igor, foi obstruído. O Luiz Alberto Sardinha Bitts marcou a falta contra o time do Vasco da Gama. O Moraes orienta ali, mostra o local certo da bola. O Ramon fica lá ao fundo, o Cássio e o Danilo preparado. Bateu para o Luciano Baiano. Era uma jogada ensaiada, mas o Ramon no meio do caminho acabou com a tentativa da Ponte Preta. Tenta tirar o time do Vasco do campo de defesa, o Ramon. Abre o jogo lá na direita para o Wagner Diniz. Tá pertinho dele ali o Edilson. Toque à frente para o Valdirã. De novo o Wagner Diniz. Triangulação com o Edilson. O passe era por dentro para o Moraes. Corte feito pelo da Silva. Lateral para o time do Vasco da Gama. Lado direito, campo de ataque. Quase 10, 0-0 aqui em Campinas. Torcedor Ponte Pretano incentiva o time nas arquibancadas do Moisés Lucarelli. Wagner Diniz. Este é o Valdirã. Sai da marcação, vem trazendo a bola pelo meio. Tentou o passe ali, enfiando a bola para o Ramon. Corte feito pela zaga da Ponte. Aí o André Silva. Aperta a marcação Moraes. O André recua para o Jean. O Edilson dá uma pressãozinha ali no Jean, que bate de primeira. E acerta um bom passe para o Danilo. Luciano Baiano. Bola para o Luiz Mário. Já ganhou na velocidade no Jorge Luiz. Boa bola do Luiz Mário. Luciano Baiano está livre. O passe é para ele. Pé direito. Bateu Cássio. Pega bem na pequena área o goleiro do Vasco da Gama. Jogada do Luiz Mário. Veja aí. Foi largando o Jorge Luiz pelo meio do caminho. O zagueirão do Vasco caiu. E o Luiz Mário deu um passe ali. Inteligentíssimo. E aí a finalização do Luciano Baiano. Depois do desvio, a bola tocou ainda no Cássio. Tocou na zaga e o Cássio completou a defesa, evitando boa jogada do time da Ponte no campo de ataque. Quase 11 desse primeiro tempo, 0-0. Wagner Diniz pronto aí para cobrar o lateral. Bola para a área para o Ramon. Corta de cabeça ali o da Silva. Completa de qualquer maneira o Rafael Santos. Tira de dentro da grande área. Passe de futevôlei do Luiz Mário para o Luciano Baiano. Agora tocou por último no Luciano Baiano. É lateral para o Vasco. Aí o passe bonito. Cheio de estilo do Luiz Mário para o Luciano Baiano. É lateral para a Ponte no campo de defesa. O Ramon está reclamando aí com o árbitro da partida. Ele queria o lateral para o Vasco da Gama.
Luiz Mário. Lançamento para ninguém, tranquilidade apenas para o sistema defensivo do Vasco da Gama. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Toca de cabeça o Andrade, bate nela também o da Silva, sobra na zaga central para o Thiago Matias. Sai jogando lá pela esquerda com o Irã. 2 na marcação, ele toca pelo meio, por dentro ali com o Rafael Santos. Lançamento ruim, passe no pé do Igor. Se mexe à frente o Moraes, o Igor tenta a jogada. Chega no desarme ali o Almir, tocou na bola por último, o jogador vascaíno, é lateral para o time da Ponte. Tá aí o Renato Gaúcho, gesticulando ali à beira do gramado, orientando ao time do Vasco. Este confronto possui uma peculiaridade. Em 16 jogos no Campeonato Brasileiro, jamais o time visitante ganhou. As 5 vitórias do Vasco foram no Rio de Janeiro e as 3 vitórias da Ponte foram aqui em Campinas. Portanto, o time visitante não consegue levar a melhor, nunca levou a melhor nos confrontos entre Ponte Preta e Vasco da Gama em campeonatos brasileiros. Se a escrita for mantida, é um bom indício aí para o torcedor ponte-pretano. Lançamento do Irã lá na esquerda para o Danilo. Sai na marcação dele o Andrade, o Danilo gira de um lado para o outro, busca a boa jogada, faz o toque para o Irã. Se chegar pode levar perigo. Chegou, mas chegou desequilibrado. Proteção da zaga do Vasco, apenas o tiro de meta para o goleiro Cássio. 13, primeiro tempo, 0 Ponte Preta, 0 Vasco da Gama. Comentarista Renato Leal. Olha, a proteção que as duas equipes dão à zaga com 3 homens de marcação. O time do Vasco e também 3 homens de marcação na Ponte Preta. Alternativas de Oswaldo Alvarez e de Renato Gaúcho. Trabalhar um pouco mais pelas alas, pelas laterais, porque afinal de contas, exatamente daí foram criados os principais momentos das duas equipes nesse início de primeiro tempo. Me parece o Luiz Mário o jogador mais lúcido da partida até aqui, enquanto que o Edilson precisa aparecer um pouquinho mais, precisa se movimentar um pouco mais para poder valorizar a posse de bola e fazer com que o Vasco também crie as suas alternativas e as possibilidades de chegar ao gol. Lateral cobrado pelo Wagner Diniz. Foi buscar jogo o Moraes, devolveu ali no peito do Wagner Diniz. Tocando a bola lá os 2 jogadores do Vasco, chega a zaga da Ponte para fazer o desarme. Agora pode sair na velocidade do Irã. Já ganhou o campo de ataque. Almir. Girou sobre a marcação do Jorge Luiz, tocou para o Danilo. De novo o Almir. À frente se mexe o Luiz Mário. É passe para ele. Bom passe. Olha o Luiz Mário chegando. Aí tive a nítida impressão do Luiz Mário ter se atirado. A torcida pediu penal. Tá aí o Luiz Mário sentado no gramado. Luiz Alberto Sardinha Bitts. Vamos acompanhar o lance? Olha a chegada aí do Diego. E o Luiz Mário caindo na chegada do camisa número 6. Mais uma vez, por todos os ângulos para você. O Luiz Mário toca a bola à frente. E aí cai no gramado. E esse lance aí, Renato Leal? Sem muita convicção. Acho que ele procurou muito mais o zagueiro do Vasco da Gama para o contato, para se atirar, do que caracterizada ficou a falta. Não houve pênalti, na minha opinião. Tenta o Irã jogar lá pela esquerda. Recua. Boa bola para o Ricardo Conceição. Toca para o Luiz Mário. Linda tabela com o Danilo. A chegada no Jorge Luiz no meio do caminho, tocando a bola para a linha de fundo. Inteligente ali o corta-luz do Luiz Mário para o Danilo, que tocou na devolução. Ótima também a participação do Jorge Luiz, que apareceu entre os dois e tocou a bola para escanteio. Veja aí a câmera colocada dentro do gol do goleiro Cássio. Olha o Thiago Matias chegando para tentar o cabeceio. Tá lá o Irã preparado para a cobrança do escanteio. 0-0, quase 16. Cruzamento do Irã. Cássio tira de soco. Vem caindo a bola aqui na intermediária. Ramon, ele contra o Luiz Mário. E a falta do atacante da Ponte sobre o camisa 9 do Vasco da Gama. Não perca nesta terça-feira o programa Bola Direta Especial em homenagem ao Dia do Goleiro. A partir das 15 para as 8 da noite no Premier Futebol Clube. Falta para o Vasco da Gama aí. O Ramon cobrou sem autorização do árbitro. Agora sim o Diego vai para a cobrança. Lançamento para a corrida do Edilson. Vai correndo com ele lá o Ricardo Conceição. Chega na frente o Edilson. O Ricardo Conceição dá duro, aperta. O Edilson se vira por lá, toca atrás com o Moraes. Vem chegando o Andrade. Fez a finta ali no Danilo. Foi tocado pelo camisa 10 da Ponte Preta. Falta marcada pelo árbitro da partida. Tá aí o lance.
O Danilo chegando ali, fazendo a falta sobre o Andrade. Falta para o Vasco da Gama, que vai levar algum perigo contra o gol do goleiro Jean. Tá aí. Aí ergueu o braço ali, pedindo 4 homens. O goleiro Ponte Pretano, veja aí, encostado na trave esquerda. Todos os detalhes para você. As câmeras do Premier Futebol Clube não perdem nenhum lance. Aí os 4 na barreira. O torcedor Ponte Pretano pulando nas arquibancadas. E é o Andrade preparado ali para fazer a cobrança. Ajeitou com carinho, concentradíssimo. Camisa 19 do Vasco da Gama. Partiu o Andrade. Pé direito na bola, finalizou. Bola vai para a linha de fundo, tocou num Ponte Pretano no meio do caminho. É escanteio para o Vasco. Chute do Andrade, bateu no meio do caminho o jogador da Ponte. O Ricardo Conceição tocou essa bola, foi para escanteio, linha de fundo. Rapidamente cobrado. Valdiran recua. Aí o Moraes arriscou pé direito, jogou longe. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2006. HSBC, o melhor parceiro para o seu negócio. Sai a Ponte com o Irã. Lançamento para a corrida do Luiz Mário. Ele contra o Jorge Luiz. Tocou para trás o Luiz Mário. Fábio Braz ali chuta para o alto. O Almir chegava perigosamente. Tentou o toque ali o da Silva. O André Silva errou. Recuperação do Vasco. Igor Andrade. Já se mandou o Edilson. Também partiu o lançamento muito forte do Andrade. Essa, nem se o Edilson tivesse no começo de carreira, daria para ele pegar essa bola. Aí o Edilson, camisa 10, o capitão vascaíno na tarde de hoje aqui em Campinas. Sai a Ponte pela direita com o Luciano Baiano. Tira de qualquer maneira o Igor. Sobra da bola na zaga central com o Thiago Matias. Sobe a marcação, o time do Vasco ali dificulta a saída de bola da Ponte. Então o Luciano é obrigado a recuar trabalhando com o Jean, que de pé direito faz o lançamento aqui para o Almir. Jorge Luiz no corte. Responde o Thiago Matias. Manda para frente de qualquer maneira. Nenhum perigo, nenhum trabalho para o goleiro Cássio sair da grande área ali e fazer o domínio. Oswaldo, até agora os dois técnicos, o Vadão é o mais exaltado, mas também não anda gritando e passando muitas informações para os jogadores da Ponte. O Renato, agora há pouco, pediu para que o time, principalmente os jogadores de meio campo, avancem a marcação. Segundo ele, a Ponte não está atacando o tempo todo e cede espaço para que o Vasco possa tentar colocar mais para frente essa marcação. Enquanto o Marco Aurélio dava ali uma radiografia do comportamento dos dois treinadores, você via os dois ali, via ambos, o Renato Gaúcho e o Oswaldo Alvarez, técnicos de Vasco e Ponte Preta, respectivamente. Aliás, um comportamento contrastando com o que eles normalmente são, né? O Renato sempre mais explosivo, mais expansivo, o Oswaldo Alvarez mais reservado, mas no momento quem está mais falante, mais agitado é o técnico da Ponte Preta. Tá aí o Almir. Se vira, sai da marcação de dois jogadores do Vasco, rola para o Danilo, passe aberto para o Luciano Baiano, partiu o cruzamento. Sobe de cabeça, tira ali o zagueirão Jorge Luiz. Danilo, Thiago Matias, marcação do Ramon. Sai dele o Thiago. Toca para o André Silva, atrás para o Danilo, trabalha a bola a Ponte, da Silva. Chega o Ricardo Conceição. Pé canhoto, partiu o chute, Cássio no centro do gol, pratica a defesa. E já repõe com rápida devolução de bola ali pro da Silva fazer o domínio, depois perdeu o lance. O da Silva dominou a bola com estilo, depois na saída deu de graça a bola pro Ramon, na sequência falta pro Vasco. Edilson. Costa ali para jogar o Wagner Diniz, prende a bola o Edilson, agora toca pro Wagner. Tá aí o camisa 2 do Vasco. Boa abertura para jogar aqui na esquerda o Diego. Ele contra o Luciano Baiano. Ramon fica ali esperando o passe. É para ele. Do lado tá o Valdiran. Igor. Vai tentando a aproximação aí o time do Vasco da Gama. Moraes. Igor. Lançamento é para o Wagner Diniz. Condição legal, mas ele não vai chegar na bola que vai para a linha de fundo. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2006. Visa, porque a vida é agora. E você vê ali que a condição era legal do Wagner Diniz. O Renato Gaúcho ficou bravo, foi ali pro banco.
Extravasou um pouquinho ali o descontentamento com alguma coisa o técnico do Vasco. Quase 22, primeiro tempo 0-0. Ponte Vasco Campinas. Inversão da jogada ali da esquerda para a direita, do Irã para o Luciano Baiano. Partiu o Luiz Mário, partiu também o lançamento. Jorge Luiz chega com o Luiz Mário, a arbitragem está pegando uma falta de ataque. Falta do Luiz Mário sobre o zagueiro Jorge Luiz. Olha o lançamento aí do Luciano Baiano. E aí o Luiz Mário chegando, o Jorge Luiz caindo, o Luiz Mário caiu sobre ele. E a falta marcada contra o atacante Ponte Pretano. Próximo sábado, dia 29, 2 eventos exclusivos de lutas no Premier Combate. Jungle Fight 6, direto de Manaus. E uma noite de boxe internacional, direto de Porto Rico. Ligue agora para a sua operadora. Renato Léo, 22,5, o jogo dá uma diminuída no ritmo. Sem dúvida. Começou um pouco mais veloz, as duas equipes mais acesas, buscando, na verdade, através da velocidade, chegar à meta adversária. Entretanto, agora as duas equipes parece que respiram um pouco mais. O Vasco me parece ligeiramente mais equilibrado que a Ponte, porque usa o Igor e também o Andrade para fazer uma marcação mais forte. Quem também ajuda o próprio Moraes e o Ramon, mas esses jogadores têm características de saírem um pouco mais. Então eles saem um pouco mais para tentar abastecer a frente lá com o Valdirã e o próprio Edilson. A Ponte Preta, no entanto, fica vivendo em determinados momentos da lucidez e da criatividade do Danilo e do próprio Luiz Mário, e até agora tem sido pouco, pelo menos para que acabe em gol até esse instante da partida. Pois não, Marco. O Thiago Matias chegou aqui mais perto do banco da Ponte e pediu mais uma troca de chuteiras. É para o Rafael Santos. Segundo ele, o jogador também está com problemas. Já foi providenciada lá no vestiário da Ponte uma chuteira para o Rafael Santos. Você está vendo ali o Jorge Luiz se hidratando, jogando uma água sobre a cabeça. E você viu também a falta do Da Silva sobre o Ramon, muito questionada, muito reclamada pelos jogadores ponte-pretanos. Está aí a distância, pouco mais de 25 metros do local da falta ali até o gol do Jean. Veja ali que a barreira está se posicionando um pouquinho fora da marcação ali, tá? Tá menos da distância dos 9,15 metros. Tá aí o Ramon, preparado, concentrado para a cobrança. Pertinho dele tá ali o Diego. Cobrança do Ramon, bateu na barreira, vai por cima do gol. E se vai pro gol, ia complicar demais a vida do Jean, porque estava com o corpo todo voltado pro lado direito. Veja, a bola bate no Rafael Santos. Olha o Jean ali. Não dá pro goleiro voltar. Tem que torcer e tirar com os olhos. Bola pra linha de fundo, aí o Ramon passa a mão ali na testa. É escanteio pro Vasco lá pela direita, campo de ataque. Aí o Jean orientando o posicionamento dos jogadores da Ponte Preta. Bola colocada ali com todo o carinho pelo Ramon para a cobrança do escanteio. Cortou o André Silva. Sobra do Ramon. Outro cruzamento. Fechado. Essa quem cortou foi o Almir, dando uma força ali para a defesa. E o Ricardo Conceição por lá também. Tem mais Vasco aí, Moraes. Wagner Diniz. Passe aberto para o Moraes. Se mandou o Wagner. Larga a ponta atrás pelo meio, Moraes. Finaliza o Jean. Cai embaixo na trave esquerda. Mete a bola para a linha de fundo. Cede o escanteio. Um chute até certo ponto despretensioso do Moraes. Veja aí, pé canhoto. A bola caiu perigosamente. O Jean deu até a impressão que ela não entraria não, nem bateria na trave. Mas precavido, o goleiro da Ponte meteu a bola para escanteio. Aí o Moraes chutou, a expectativa da conclusão do chute do camisa 8 do Vasco da Gama, que tem mais um escanteio lá pela direita no campo de ataque. Aí o Thiago marcando ao Fábio Braz, veja o Jorge Luiz também por ali. E aí o Ramon, sempre ele na cobrança. Primeira trave, corta de cabeça o Da Silva, vai atrás dela o Jorge Luiz. Domina e sofre a falta. Cobrou rapidinho, tá aí o Valdirã, dá uma pedalada, chuta por cima, linha de fundo. Tiro de meta apenas para o goleiro Jean. Finalização do Valdirã para a linha de fundo. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Fiat, convidando você a pensar no futuro. Já repôs a bola em jogo ali o time da Ponte. Tá o Vasco de novo dominando aí com Wagner Diniz. 2 contra ele ali. Danilo e Irã. Chamado sanduíche ali do jogador Wagner Diniz. Tá aí o lance para você. A falta marcada contra o time da Ponte Preta ainda no campo de defesa do Vasco.
Sobe pro apoio aí o volantão Igor. Faz o passe à frente pro Edilson. Desistiu no meio do caminho. Luciano Baiano dominou, já saiu jogando com o Ricardo Conceição. Bola quicou no gramado ali. E o Ricardo Conceição. Danilo, aí o Ricardo Conceição. Faz a finta no Igor. Aí abusa um pouquinho, dá de graça a bola pro Andrade, aí pro Moraes. É habilidoso, já partiu para cima da marcação. Chega o da Silva pro combate. Gira o Moraes, toca pro Edilson. De novo no Moraes. Pede bola o Valdiran lá pela direita. O Moraes viu, mas preferiu a abertura pro Wagner Diniz. Foi pra área o Valdiran, tá na área o Ramon, tá aí o Wagner Diniz. Moraes. Devolução pro Wagner. Boa bola. Chegada na cobertura do Rafael Santos para a linha de fundo. O Rafael dá uma bronca ali no Irã, que foi envolvido pela tabela do Wagner Diniz com o Moraes. Olha a chegada do zagueiro da Ponte aí. O Jean já saía pro abafa. Pé esquerdo na bola do Rafael. Escanteio pro Vasco. Essas tabelinhas do Vasco aí estão dando trabalho pro time da Ponte. Quase 28, primeiro tempo. Aí o André Silva colado no Valdiran, tá aí o goleiro Jean e o Ramon pronto para a cobrança do escanteio. Primeira trave. Tocou na bola ali o da Silva, é mais um escanteio para a Ponte. O Edilson tentou o desvio. Quem tocou por último foi o da Silva, mais um escanteio para o Vasco. É a câmera colocada dentro do gol do Jean, goleiro da Ponte. Essa o Ramon bateu curtinho. O Valdiran foi lá buscar jogo, veja. Pedalada, levou no fundo, cruzamento, a cabeçada, a bola saiu. A bola saiu a linha de fundo na chegada do Valdiran. E o tiro de meta já cobrado pela equipe da Ponte. Luciano. Cortou o Fábio Braz no meio do caminho. Sobra do próprio Luciano Baiano. Inversão para o Irã. Chega na disputa ali o Wagner Diniz. Irã para o Almir. Abre o Luiz Mário. Vem o Danilo. Carrega o Almir. Abre lá na esquerda para o Luiz Mário. Ergue a cabeça. Busca algum companheiro para fazer o passe. Faz a abertura para o Luciano Baiano. Levou no fundo. Cruzamento. É para o Irã mergulhar de cabeça e tocar para a linha de fundo. Tiro de meta apenas para o goleiro Cássio. Premier Futebol Clube. Brasileirão 2006. Vivo! Nós torcemos com você! 1 para o Flamengo, 0 para o Juventude, 1 para o Santos, 0 para o Atlético Paranaense. Jogos com gols que começaram às 4 da tarde. 0-0 Inter e Santa Cruz em Porto Alegre. 0-0 aqui em Campinas, Ponte Preta e Vasco. Às 6h10 tem Cruzeiro e Grêmio em Belo Horizonte, Paraná e Botafogo em Curitiba, Fortaleza e São Paulo em Fortaleza. Bola jogada no fundo ali para o Danilo, vem por dentro o Almir, o cruzamento do Danilo, passa por toda a extensão da pequena área. Aí vale o esforço do Luciano Baiano, tá aí o Danilo. Veja o cruzamento do Danilo, a bola vai passando ali pela pequena área e o Almir chega muito atrasado ao lance. Depois aplaude o companheiro, incentivando ali a iniciativa, a tentativa do jogador Danilo. Aí o Ricardo Conceição. Desarmado pelo Andrade. O Valdiran tá livre, completamente livre. Condição legal. Que bobeira da zaga da Ponte. Olha o Valdiran para fazer o primeiro. Que linda finta, Jean! Defesaça do goleiro Ponte Pretano. A finta do Valdiran desconcertante no Rafael Santos. Aí o Jean evitou o golaço do atacante do Vasco. Seria um lindo gol. Grande participação do Jean. Olha a Ponte respondendo, lançamento do Luiz Mário, é forte demais pelo Luciano Baiano. Tiro de meta para o goleiro Cássio. Que chance desperdiçada pelo Vasco e que grande participação do goleiro Jean. Agora a zaga da Ponte foi toda para o ataque, os laterais foram, o zagueiro foi. Olha o Valdiran, cortou o Rafael. E aí o Jean fez uma grande defesa, Renato Leal. Eu dizia na última participação que eu comentei aqui que o time do Vasco me parecia mais equilibrado. Parecia um time mais bem distribuído. E a gente verificou nesse lance que de fato isso ocorreu, porque a Ponte Preta com seus alas foi ao ataque. Com os seus meias também, os homens que dão a proteção, os volantes, o André, o Ricardo Conceição, enfim, o da Silva, todo mundo foi ao ataque e abriu uma ampla possibilidade de contragolpe do Valdiran exatamente em cima do Rafael Santos. E a participação, já que a gente está falando na semana
do goleiro a partir de hoje, o dia 26, mas o Jean teve uma participação maravilhosa, evitando o primeiro gol do Vasco da Gama, que é o time melhor esboçado, melhor desenhado dentro de campo até esse instante da partida. E lá no Maracanã, tá aí pra você o Renato Silva. Agora o zagueirão que fez. Amplia pro Flamengo. Flamengo 2, Juventude 0. Só vamos confirmar se foi o Renato Silva zagueiro ou foi o Diego Silva atacante que veio lá do Ipatinga, né? Diego Silva. Vou fazer uma correção aqui, não foi o Renato Silva, não. Diego Silva, o atacante. Flamengo 2-0. Primeiro do Renato, segundo do Diego. Aqui o Almir finaliza. Cássio! Muitos jogadores à frente dele ali. Espalmou. Na sequência o Irã tentou o cruzamento. Bola para a linha de fundo. Tiro de meta apenas para o goleirão do Vasco da Gama. Olha o chute do Almir aí. Vários vascaínos à frente. Veja aí a batida do Almir. E o Cássio espalmando ali junto ao canto direito do gol. Fazendo também uma boa intervenção. Quase 33 primeiro tempo. 0 Ponte Preta, 0 Vasco da Gama. Valdirã. Curtinho ali pro Moraes, de novo no Valdirã. Chegou ali o Rafael Santos, fez a falta no camisa 7 do Vasco. Falta pro time carioca batendo no campo de ataque. Cobrou rapidinho o Ramon pro Wagner Diniz. Arriscou o chute, direto. O Jean acompanhando ali, a bola passou, foi a linha de fundo. Tiro de meta pro time Ponte Pretano. Na história do Campeonato Brasileiro, a Ponte venceu apenas 3 vezes o Vasco, todas em Campinas. E 2 de virada, 2-1 em 98, 3-2 em 2004. No ano passado, a Ponte ganhou aqui, 4-2 da equipe carioca. São as 3 vitórias da Ponte Preta contra o Vasco em campeonatos brasileiros. Aí o Fábio Braz faz o toque à frente para o Moraes. Caiu ali o da Silva, a bola vai sobrar para o Rafael Santos. A arbitragem já pegou uma falta, mas deu a lei da vantagem ali, porque o time da Ponte dominou com o Rafael. Olha o toque meio perigoso ali para o Thiago Matias. O Vasco aperta, o Edilson chega ali e o Rafael sai com personalidade. Ricardo Conceição. Irã sai trabalhando bem, faz bem a transição da defesa para o ataque a Ponte Preta. Bom passe do Irã para o Danilo. Passou aqui o Luciano. Boa abertura. Olha o Ponte chegando. Luciano, cruzamento. É para o Irã. Tocou de cabeça. Andrade tira. Sobra do André Silva. Bateu contra o corpo ali do jogador vascaíno. Responde o Vasco. Ramon. Fábio Braz. Tira de qualquer maneira o Thiago Matias. No bate-rebate sobra ali do Moraes. Costa para jogar ali o Andrade. O Moraes valoriza a bola, parte para a jogada individual, abusa e perde. Recuperação do Irã. Luiz Mário. Abertura aqui na direita para o Luciano Baiano. Dominou no peito, pôs no chão com estilo. Toque por dentro com o Almir. Chega o Andrade na marcação. Prende a bola o Almir. Mesmo sentado, faz o passe para o Luciano Baiano. Fica pedindo a bola o Irã. O Luciano toca mais atrás. Aí o Ricardo Conceição. Agora sim a bola vai chegar ao Irã. Da Silva. Luiz Mário. Passou o da Silva. Prende o Luiz Mário. Faz o toque à frente para o Danilo. Condição legal. Rolou para o Luciano Baiano. O Almir está na área. O da Silva também. Passe é para o Luiz Mário. Chega a marcação do Wagner Diniz. O Luiz Mário caiu. A arbitragem mandou seguir. Contra-ataque armado. Thiago Matias no meio do caminho. Faz bom desarme. O Luiz Mário está muito preocupado com a arbitragem. Dá essa impressão. Já já o Renato fala isso para nós. Comenta esse detalhe para nós. Luciano Baiano. Danilo. Tira com defeito o Jorge Luiz. Sobra do Luciano Baiano. Aí o Luiz Mário. Tentou um passe ali de letra para o Danilo. Chega o Jorge Luiz para fazer mais um desarme. Ramon. É habilidoso. Corta ali o Thiago Matias. Leva para cima na marcação. Boa recuperação do Thiago. Danilo. Almir. Sai na marcação ali o Igor. Linda finta por entre as pernas. Olha o Almir. Boa jogada. Levou para dentro. Bateu. Jogou para fora.
Tiro de meta apenas para o goleiro Cássio. 36,5, Ponte 0, Vasco 0. Renato. Olha, a sua observação é correta, porque o Luiz Mário é um jogador que sempre se envolve em polêmica com a arbitragem. Ele tem muito bom futebol, ele tem qualidade, ele tem visão, toque refinado, mas precisa jogar para o time. Ele precisa se doar mais para a equipe e se preocupar menos com a arbitragem do Luiz Alberto Bitts. Por isso, a Ponte Preta encontra dificuldade aqui, abre um espaço muito grande para o Vasco trabalhar do seu lado direito e, eventualmente, acaba realmente criando problemas para o goleiro Jean da Ponte Preta. Então, o Vasco parece aquele time que está se moldando, se posicionando para dar o golpe, para conseguir aí abrir o placar. Enquanto a Ponte Preta erra muitos passes e tem dificuldade, Oswaldo. Oswaldo, ainda sobre a reclamação do Luiz Mário com a arbitragem, agora há pouco ele ainda veio falar com o auxiliar número 1, o Flávio Cânitz, ainda cobrando aquele pênalti, ou aquele suposto pênalti lá no início do primeiro tempo. O Luiz Mário teve aí 4 jogos suspenso por problemas, desfalcou a Ponte em várias partidas do campeonato estadual. E é um jogador realmente que caiu no agrado da torcida Ponte Pretana, já tem um contrato renovado, a Ponte já tratou de mantê-lo aqui, vários clubes interessados na contratação dele, mas às vezes o emocional atrapalha um pouquinho o Luiz Mário. Aí o Luciano Baiano busca o fundo do campo, cruzamento, olha o Luiz Mário na chegada ali. É pênalti! A arbitragem está pegando um toque de mão do Wagner Diniz, que está desesperado, dizendo que o toque de mão foi do Luiz Mário. Mas o Luiz Alberto Sardinha Bitts em cima. Marcou a penalidade, está mostrando ali, o camisa número 2. Foi você. Ele apontou para o Wagner Diniz, então, tal a convicção do árbitro da partida. Penalidade máxima marcada. Olha o lance aí. E agora resta saber, por esse ângulo fica difícil, saltam 2 jogadores na bola. Vamos acompanhar. Mas o toque é na mão do Luiz Mário mesmo. Esse ângulo, veja, a mão direita, a bola bate. Tem uma mão esquerda do Wagner Diniz junto ali. Dá a impressão da bola. Olha, vamos ver esse lance aí. Realmente a situação, me parece, é um lance muito complicado, porque a mão direita do jogador do Vasco, ela está atrás do corpo. O Luiz Mário salta. E aí o Luiz Alberto Sardinha Bitts marcou o penal. Renato. Os 2 jogadores saltam com os braços para cima. E aí, pelo que eu observei aqui, a bola de fato toca no braço esquerdo do Luiz Mário. E aí a confusão da arbitragem, o desespero do Wagner Diniz. Olha, braço esquerdo, ele está atrás do ombro do Wagner. É nesse momento que ele acaba marcando. É o braço esquerdo do Luiz Mário. E o Renato Gaúcho aqui no banco está inconformado, porque também foi a visão do banco que a bola teria sim tocado no jogador da Ponte, no Luiz Mário, e não no jogador do Vasco. Ele marcou o penal, ele marcou o toque de mão do Wagner Diniz. Por todos os ângulos nos dá a impressão que a bola bateu, foi na mão do Luiz Mário, na mão esquerda do Luiz Mário. O pênalti está marcado e o Luiz Mário tem a chance de abrir o placar. Partiu Luiz Mário para a bola, pé direito, Cássio! Defende o goleiro do Vasco da Gama na sequência, a bola tocada para a linha de fundo, perde o penal Luiz Mário. Mostrou o canto para o goleiro Cássio, essa que é a verdade, virou o pé direito e aí o Cássio caiu para o canto esquerdo, fez a defesa. Por todos os ângulos, a defesa do goleiro Cássio do Vasco da Gama continua 0-0 em Campinas. Aí o Jean, do outro lado, se lamentando. O goleiro da equipe da Ponte Preta. No penal desperdiçado pelo Luiz Mário nesse final de primeiro tempo aqui em Campinas. Continua 0-0. Oswaldo, para a alegria da torcida do Vasco, e tem um número considerável de torcedores do Vasco aqui no Moisés Lucarelli, que como as camisas são muito parecidas, parece que só tem a Ponte Preta, mas tem torcida do Vasco, sim. Colocada aqui à direita das cabines do gol, aqui atrás do gol onde está o Cássio nesse primeiro tempo. 0 para a Ponte Preta, 0 para o Vasco. Luiz Mário perdeu um pênalti. Sai lá pela esquerda a Ponte. Tentativa do Ricardo Conceição, desarme feito pelo jogador Wagner Diniz. É posse de bola para o time da Ponte. Lateral cobrado rapidamente do Irã para o Conceição. De novo Irã. Fica pedindo aqui o Thiago Matias.
Tocou na bola ali o Andrade, sobra do Wagner Diniz. Aí o Fábio Braz despacha, manda pra frente o Fábio Braz, zagueirão do Vasco. Da Silva toca ali, domínio do goleiro Jean. O Vasco que não derrota a Ponte Preta desde o primeiro turno do Brasileiro de 2003, dia 24 de maio. Foi 1-0 para o Vasco, gol do zagueiro Wellington Paulo em São Januário. Quase 2 anos, portanto, que a Ponte não perde para o Vasco da Gama. Passe muito forte do Almir, não deu para o domínio do Luciano Baiano, então lateral para o Vasco da Gama. Olha a torcida do Vasco aí. Torcedores vascaínos também presentes aqui ao estádio Moisés Lucarelli. Aí o Almir. Recua na zaga para o Rafael Santos. Passamos de 42, 0-0. Lançamento do Rafael. Passe aberto lá na esquerda para a velocidade do Irã. Chegou o Wagner Diniz na marcação. Encosta ali o Luiz Mário para receber. Passe do Irã para ele. Cruzamento para a área. Olha o Danilo. Passou por ele. Corta de qualquer maneira o Igor. Olha o Fábio Braz aí. Foi fazer o que não é muito a dele. Deu de graça a bola para o André Silva. Luciano Baiano. André Silva. Devolução para o Luciano. Luiz Mário. Finaliza. Corta o Fábio Braz. Sobra do Luciano Baiano. Aperta, pressiona a Ponte nesse finalzinho de primeiro tempo. Bola para a área do Ricardo Conceição. Tira o Wagner Diniz de qualquer maneira. Luciano Baiano. Danilo na área. Almir também. Direto para o gol. Cássio. Todo mundo esperava um cruzamento do Luciano. Ele bateu direto. E o Cássio, bem colocado, fez a defesa. Moraes. Tentou uma tabela ali com o Valdirã. Recuperação do time da Ponte. 2 para o Flamengo, 0 para o Juventude, 1-0 para o Santos contra o Atlético Paranaense. Em Porto Alegre, 0-0 Inter e Santa Cruz, aqui também 0-0. Ontem Corinthians 3, São Caetano 0, Fluminense 1, Goiás 0, Figueirense meia dúzia, Palmeiras 1. Falta do André Silva sobre o Jorge Luiz. Falta para o time do Vasco bater no campo de defesa a essa altura sem nenhuma pressa. O time carioca. Aí os dois jogadores se enroscaram. E o Vasco não tem nenhuma pressa. Quer levar esse empate pelo menos por um intervalo aqui em Campinas. E pode até levar 3 pontos. Olha o Valdirã batendo com perigo. Chute forte do Valdirã. O Jean saltou para a bola. Olha a finalização aí do camisa 7. E o Valdirã chegou, já chegou chutando. Não quis nem saber de arrumar um pouco mais a bola, não. Chegou batendo. Aí o Rafael, domina no peito. Sai da marcação ali, toca à frente a bola para o Danilo. Se mandou o Rafael e recebeu. Aí adiantou demais a bola. Recuperação do Fábio Braz. Moraes. Oswaldo, mais 3 minutos nesse primeiro tempo. Todas as informações com o Marco Aurélio Souza ali à beira do gramado. 48, vamos então. Olha a pedalada aí do Valdirã. Busca o fundo do campo, chuta direto para fora. Nem cruzou, nem chutou o Valdirã. Se lamenta aí o atacante camisa 7 do Vasco da Gama. Olha o lance do Valdirã para cima do da Silva. A pedalada até que foi bonita, mas a conclusão da jogada foi ruim. E é impressionante como o Vasco da Gama usa o lado esquerdo da defesa da Ponte Preta para atacar. É sempre por ali. É o Valdirã, é o Moraes que cai, às vezes o Wagner Diniz. Existe um espaço, há um problema de posicionamento do sistema defensivo da Ponte Preta, principalmente nestas funções, nestas circunstâncias. E aí o Vasco da Gama se ocupa desse espaço para poder atacar. Até agora não conseguiu o gol não, mas já esteve muito próximo. Bola à frente do Thiago Matias, é para o Luciano Baiano. Proteção aí do Diego, que de primeira manda de novo para o campo de ataque. Esse é o Igor. Evitou a saída, tocou lá pelo meio. Sobe de cabeça o Moraes, completa o André Silva. Recuperação da Ponte. Danilo. Girou para cima do Andrade. Partiu Danilo. Jogada individual. Abriu o Irã. Bateu Danilo. À esquerda do Cássio, sem perigo nenhum. Tá aí o Danilo. Tentou a jogada individual. Reposição de bola apenas para o goleiro do Vasco da Gama. Reveja aí o chute do Danilo. Não perca nesta terça-feira o programa Bola Direta Especial, em homenagem ao Dia do Goleiro, a partir das 15 para as 8 da noite no Premier Futebol Clube. Árbitro goiano Luiz Alberto Sardinha Bitts pediu o jogo até os 48. Passamos de 46, 0-0 aqui em Campinas. A Ponte teve um penal desperdiçado pelo Luiz Mário.
Um lance polêmico, discutido. E o Luiz Mário bateu o penal, o Cássio defendeu. Aí o Moraes. Ele a marcação ali do da Silva. Diego. Edilson. Bom passe para o Moraes. Bola para dentro da área. Nem para o Ramon, nem para o Valdirã. Saída tranquila do Jean. Sai a ponte aí, o lançamento. Bola para frente do Rafael Santos na direção do Almir. O assistente está marcando o lateral lá. É posse de bola para o Vasco da Gama. A última vez que Ponte Preta e Vasco se enfrentaram aqui em Campinas foi o primeiro turno do ano passado, dia 29 de maio. A Ponte venceu por 4-2. Arisson, Danilo, Caê e Rafael Santos marcaram, enquanto que Éder e Romário marcaram para o Vasco da Gama. Detalhe é que desses 4 que marcaram pela Ponte Preta, o Arisson e o Caê estão hoje no futebol do exterior. O Caê está na Alemanha, o Arisson está no futebol de Portugal. O Danilo e o Rafael estão em campo. E lá pela esquerda, parte na velocidade o Irã. Tem por dentro aqui o Luiz Mário. Olha o Irã, boa jogada para dentro da área. Cássio tira de qualquer maneira ali o Fábio Braz. O Luiz Mário prontinho para pegar o rebote. E o Romário, evidentemente, pelo lado do Vasco, está jogando no futebol norte-americano, jogando no time do Miami. O Romário que recentemente deixou o Vasco, né, no comecinho de fevereiro, para jogar no futebol norte-americano, o baixinho Romário. O Luiz Alberto Sardinha Bits está pedindo a bola aí. Gentilmente o Diego entrega nas mãos ali do árbitro. Ele aponta o centro do campo e fecha a primeira etapa aqui em Campinas. Sem gols. Direito no pulso esquerdo, tudo bem. Vai tocar na bola o Vasco da Gama. Autorizou a arbitragem, mexeu na bola o Vasco. Com o Edilson e o Valdirã. Começa o segundo tempo aqui em Campinas. Ponte Preta e Vasco da Gama, Campeonato Brasileiro 2006. Segunda rodada. E só para a gente informar o telespectador, o Renteria, o colombiano, fez 1-0 para o Internacional contra o Santa Cruz lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Portanto, o único jogo das 4 da tarde ainda sem gols, exatamente esse aqui de Campinas, onde estamos com Ponte Preta e Vasco da Gama. Os demais jogos já com o placar aberto. Inter 1-0 contra o Santa Cruz em Porto Alegre, 1-0 para o Santos contra o Atlético Paranaense em Mojimirim. E o Flamengo está ganhando do Juventude 2-0 no Maracanã. E aqui desce a ponte, lá pela direita com o André, cruzamento, fechadinho, o Cássio no canto esquerdo praticou a defesa. Sai jogando ali com as mãos, tocando a bola na intermediária para o Moraes. Fez o passe para o Igor, avança o volante, toque no meio para o Ramon, esticou-se todo para fazer o domínio, não conseguiu, sai jogando o Thiago Matias. Arrancou para o ataque, curtindo uma de atacante, o zagueirão se mandou o Thiago, se manda também o Almir na velocidade, o Luiz Mário para a área. Cruzamento do Almir é por baixo, facilita ali o desarme do Fábio Braz, camisa 3 do Vasco da Gama. Passe do Ramon para o Moraes. Deixa a bola quicar à frente, vai atrás dela, faz o domínio, recua para o Diego, camisa número 6. Foi buscar jogo no campo de defesa o Edilson. Sai para o apoio o Diego. Abre a jogada para o Moraes. Devolução para o Diego. Valdirã vem para dentro da área. Vem chegando também o Ramon. Trabalha a bola o Vasco. Moraes. Valdirã. Fica de frente para a marcação. Parte para cima. Faz boa jogada na velocidade. Puxa o cruzamento. Luciano Baiano. No carrinho. Bom desarme do lateral direito da Ponte. Vai sair jogando errado. Dá de graça a bola para o time do Vasco. Moraes. Recupera o Ricardo Conceição. Lançamento para o Almir. Fábio Braz toca na bola de cabeça. Joga para a lateral. Posse de bola para o time da Ponte. 2 minutos, comecinho do segundo tempo. Tá aí o toque do Fábio Braz. 0-0, Ponte Preta e Vasco da Gama. Da Silva. Ricardo Conceição. Ergueu a cabeça, vai fazer a abertura lá na direita para o Luciano Baiano. Mais uma bonita jogada para cima do Edilson lá. Ricardo Conceição. Irã. Domina, leva para cima do Wagner Diniz. Tentou o toque por dentro e a arbitragem está pegando uma falta do Jorge Luiz sobre o Almir. Até uma falta desnecessária, porque no meio do caminho a bola tocou no vascaíno e nem chegaria ao Almir. O Jorge Luiz, um pouco afobado, derrubou o camisa 11 da Ponte e fez a falta. Tá aí o Igor orientando ali, veja, olha, a bola não ia, não chegaria ao Almir. O Jorge Luiz não percebeu que houve o desvio do Fábio Braz no meio do caminho e empurrou o Almir.
E o Cássio já está ali agachado junto à trave direita, orientando a barreira. O Irã pega bem na bola. Quase 25 metros a distância em relação ao gol do Cássio. O Danilo fica por ali. O Luiz Mário sai da posição de cobrança. É para o Irã. Bateu o jogo por cima. Apenas o tiro de meta para o goleiro Cássio sair jogando. Cobrança no camisa meia dúzia. Irã. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Boêmia, a primeira e melhor cerveja do Brasil. Reposição do Cássio. Direção ali do Ramon. Sobe com ele, ganha o André Silva. Resposta do Andrade. Ganha mais um o André. Lançamento para a corrida do Almir. Já saiu na cobertura o Jorge Luiz. Ele e o Almir. Atrapalhou-se todo o Jorge Luiz lá. Parece um pouco nervoso nesse começo do segundo tempo. É lateral para a Ponte. Olha o lance aí. Escorregou sozinho ali o Jorge Luiz. Caiu sozinho. Ponte com o Almir. Cruzamento por baixo. Olha o Irã. Ajeitou para o da Silva. Dominou, puxou, pé direito. Bateu, jogou longe. Bola pelo alto, linha de fundo. Reposição de bola, mais uma para o Cássio. A última vez que Ponte Preta e Vasco se enfrentaram em Campinas foi 4-2 para o time da Ponte Preta. E a maior vitória registrada entre Vasco e Ponte foi no Brasileiro de 2005, no primeiro turno, exatamente quando a Ponte ganhou por 4-2. O Vasco ganhou duas vezes por 3-1, em 78 e em 99. Antecipação ali do Igor, roubando a bola, tocando para o Andrade. Dentro do círculo central, passe para o Moraes. Boa finta no da Silva. Escapou também na marcação do Ricardo Conceição, tabelou com o Ramon. Olha o Vasco chegando. E o Luiz Alberto Sardinha Bitts em cima ali, o Ramon fica desesperado. Um lance do Ramon com o André Silva, o árbitro em cima do lance, mandou a jogada prosseguir. Um lance pra gente ver melhor depois, hein? Toca na bola o jogador da equipe do Vasco da Gama, é lateral para Ponte. Cobrança rapidinha do Luiz Mário para o Almir, tá dentro da área. Vem chegando o Luciano Baiano, Almir rola, Luciano bate no cantinho, Cássio pega. O Ricardo Conceição foi quem finalizou. Olha a batida de chapa de pé direito, consciente. E o Cássio com a pontinha dos dedos foi buscar no canto esquerdo, fazendo mais uma bela defesa. O goleiro do Vasco da Gama. Escanteio para a Ponte, quase 6 desse segundo tempo, 0-0. Tá aí o Danilo pronto para a cobrança. Cruzamento fechado. Tirou de cabeça por lá o Diego. Mais um escanteio para o time da Ponte. Sempre pela direita, de novo com o Danilo. Veja aí o André Silva dentro da área. Vem bola pelo alto. Cortou de cabeça mais uma zaga da equipe do Vasco. Tenta sair na velocidade com o Moraes. Domina o Edilson. Pelo meio o Ramon, aberto na direita o Valdirã. Edilson contra o Luciano Baiano. Tentou o passe ali o Edilson, bateu nas costas do Luciano Baiano. O Rafael Santos mandou para frente. Aí o Fábio Braz deu uma engrossada ali. Menos mal para ele que a bola sobrou para o Cássio. Osvaldo. Marcou. Depois dessa engrossada, como você bem disse, do Fábio Braz, o interessante foi a reação do Renato Gaúcho. Ele baixou a cabeça, balançou a cabeça, como quem diz, meu Deus do céu. E aqui no ataque o Vasco tenta trabalhar com a bola redonda. Olha o Valdirã, bateu o pé direito no meio do caminho, corte feito pelo Thiago Matias. Se atrapalhou o Irã ali, completou o Thiago Matias, mandou para frente. É aqui no ataque que o Vasco dá um carinho um pouco maior para a bola, né? Com o Ramon, com o Moraes, com o Edilson, com o próprio Valdirã. Aí o lateral do Wagner Diniz, cobrança para o Ramon. Tá colado nele ali o André Silva. O Ramon tenta bater contra o corpo do André, direto para a linha de fundo. Olha o Ramon ali, deu uma bronca ali, falou palavrão. Perdeu a paciência, perdeu a compostura o Ramon. Olha o lance de novo. Dá a impressão também do Ramon dobrar os joelhos e ir programado, hein, Renato Leal? O lance aí do André Silva com o Ramon para você opinar para o telespectador do Premier Futebol Clube. Olha, naquela história da fração de segundos, no momento que eu observava em loco aqui, me pareceu que seria pênalti. Mas aqui, nesse replay que a gente observou, não foi não. Ele tentou ludibriar, ele tentou persuadir o árbitro. Tentativa lá pela esquerda do Moraes para cima do André Silva, desarme do camisa 5 da Ponte, lateral para o Vasco, lado esquerdo do campo de ataque. Chegamos aos 8 do segundo tempo, 0-0. Daqui a pouco às 6h10,
Tem Cruzeiro e Grêmio em Belo Horizonte, Paraná e Botafogo em Curitiba, Fortaleza e São Paulo em Fortaleza. Lá vai o Vasco com o Moraes. Duelo bonito, briga bonita do Moraes ali com o André Silva. Último toque do jogador Ponte Pretano, tá marcando escanteio. O Luiz Alberto Sardinha Bitts. Aí o lance. André Silva e Moraes. E marcado o escanteio. Tive até a impressão que o último jogador a tocar na bola foi o próprio Moraes. O árbitro marcou o escanteio. O Jean grita com a defesa. E o Diego bate o escanteio. Bem aberto. Sobe de cabeça, tira o Thiago Matias. De cabeça o Igor abre na esquerda para o Diego. Vai por lá na marcação Ricardo Conceição. Dá duro na bola, ganha Luciano Baiano. No bate-rebate a bola sobrou para ele. Ricardo Conceição. Passou aberto o Luiz Mário. Tentou o passe por dentro o Ricardo Conceição para o Luciano Baiano. Chegou para o desarme o camisa 4 Jorge Luiz. Almir. Ricardo Conceição. Aperta lá o Andrade na marcação, toca por último na bola, lateral para Ponte. Tá aí o Ricardo Conceição. Deixou o lateral para a cobrança do Luciano Baiano. Almir. Domina no peito. Vem trazendo o jogo aqui para intermediário. O André Silva recua no campo de defesa para o Thiago Matias. Almir. Aberto aqui na esquerda está o Irã. O passe é para ele. O Edilson vem dar uma força aqui, vem curtir uma de lateral direito. Irã contra o Edilson. Papéis trocados aí nesse momento do jogo. É atacante fazendo de defensor e defensor fazendo de atacante. André Silva. Thiago Matias vai se complicando a Ponte para levar essa bola para o campo de ataque. Aperta a marcação do Vasco. Tocou na bola por último. Irã é lateral para o time do Vasco da Gama. E aí o aplauso do Renato Gaúcho à marcação do time vascaíno. Passamos de 10-0. Olha o Fábio Braz aí. Infelicidade do zagueirão do Vasco da Gama. Deu quase que uma canelada na bola. Para sorte dele e do Vasco, a bola sobrou para o Cássio. Ramon. Andrade. Por cima buscando o Valdirã, desarme do Rafael Santos. Sobra do Luiz Mário. Deu uma puxadinha, fez o passe para a velocidade do Danilo. Já saiu na cobertura o Jorge Luiz. Essa na bola, essa boa. Participação do 4 do Vasco. Tome bola para frente. Tocou o da Silva, é lateral para o time do Rio de Janeiro. Brasileirão 2006 no Premier Futebol Clube. Cobertura completa da Série A. Consulte a sua operadora Net ou Sky. Todas as emoções das séries A e B do Brasileiro aqui no Premier Futebol Clube. Série B que tem um Sport com 6 pontos ganhos, 2 jogos, 2 vitórias. E o Atlético Mineiro em segundo lugar, com 4 pontos ganhos. Estreando com um empate contra o Marília, 1-1 em Marília. E ontem ganhando de virada no Mineirão do Náutico por 3-1. É a Série B do Brasileiro. Tá revendo a falta aí cometida pelo Luiz Mário sobre o Andrade. Falta marcada pelo árbitro Luiz Alberto Bitts. Da Silva no domínio. Para o Thiago Matias. Aperta a marcação o Vasco. Olha lá onde o Diego foi dar o combate no Luciano Baiano. No campo de defesa. E deixou um buraco. E o Luciano Baiano se aproveitou. Partiu. Lindo passe para o Almir. Condição legal. Almir bateu. Tira a zaga de qualquer maneira. Lamenta-se o Almir porque a finalização dele foi correta. De chapa de pé direito o Almir. Olha o Fábio Braz já na cobertura. E ali ele tirou o perigo. Vem Ponte, cruzamento para a área. Corta mais uma zaga do Vasco. Sobra do Luciano Baiano. Arriscou. Chute cruzado. Essa quem cortou foi o Igor. Sobra do Ramon. Tenta sair do sufoco o Vasco da Gama. Aperta a Ponte. Luciano Baiano. Bola no fundo do campo. Cruzamento ao desvio do jogador do Vasco. Bola para a linha de fundo. Cruzamento do André Silva. Escanteio para o time da Ponte. Aí o Renato Gaúcho anda de um lado para o outro. A Ponte aperta dentro do primeiro gol. 0-0. Danilo na cobrança do escanteio. Thiago Matias se movimenta. Bola fechada. Cássio. Tira de soco. Vai caindo aqui com o Valdirã na intermediária. E aí o da Silva comete a falta no Valdirã.
A Ponte melhorou nessa etapa complementar porque avançou os homens de meio de campo, colocou o André Silva mais à frente, o próprio Ricardo Conceição, tentando intimidar a equipe do Vasco da Gama, que agora se limita apenas a marcar. A Ponte não tem organização de jogadas, às vezes sai com muita propriedade, mas tem muita dificuldade. Só que o Vasco está dando espaço perigosamente para a Ponte. E lá vai o André Silva, arrancou para o campo de ataque, aí não passou para ninguém. Ela vai saindo em lateral para o time do Vasco. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2006. Pão de Açúcar, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. E é um confronto entre Ponte Preta e Vasco que tem até uma média boa de gols. A média de gols nesse confronto em Campeonato Brasileiro é de quase 3 gols por jogo, 2,6. 16 jogos disputados, 42 gols marcados. 4 dos 16 jogos terminaram com o placar 0-0. Os empates em 0-0 aconteceram em 77, 2 vezes em 81 e no ano passado, em 2005. Olha o Almir lançando para a velocidade do Luciano Baiano. Disparou, vai tentar evitar a saída. Conseguiu, cruzamento. Chegada do Irã para fazer, jogou para fora. Ah, mas outra igual essa, dificilmente o Irã vai encontrar no jogo. Valeu demais o esforço do Luciano Baiano. Olha o Irã chegando de frente para o Cássio. A bola bateu, me parece, na canela do Irã. Infelicidade do camisa número 6 da Ponte. Olha o cruzamento do Luciano Baiano. Veja aí o Luciano chegando, buscando a bola no fundo. O Irã cara a cara com o Cássio, jogou a bola para fora. O Renato Gaúcho fica no desespero, mas tem que respirar aliviado, porque o Irã perdeu um gol na frente do goleiro Cássio. E a torcida da Ponte, que nos últimos 10 jogos aqui só viu 2 vitórias, depois dessa canelada do Irã, parece que perdeu a paciência com o time. E daqui a pouco, ao que parece, é o Renato quem vai mexer. Aqui tenta a jogada da Ponte no campo de ataque com o André Silva. É posse de bola para o Vasco da Gama. Passamos de 15. 0 para a Ponte Preta, 0 para o Vasco da Gama. Aí o Almir. Disputa de bola com o Fábio Braz. E o Vasco tenta sair do campo de defesa. Faz tempo que o Vasco não chega aqui ao gol do Jean nesse segundo tempo. Luiz Mário. Boa deixadinha ali para o André Silva. Abertura para o Luciano Baiano. Luiz Mário pediu, o cruzamento é para ele. Vai sobrar a bola para o Danilo. Tira de qualquer maneira o Jorge Luiz. Tá dando a impressão que o Vasco está atraindo a Ponte Preta para tentar encaixar o contra-ataque. Já já o Renato fala para a gente disso. O Wagner Diniz vem puxando a jogada aqui pela direita na velocidade. Chegou na marcação ali o Irã. Ramon. Vem buscar jogo o Edilson. Gira o corpo, sai do Ricardo Conceição, abre para o apoio do Diego. Curtinho ali para o Igor. Tenta uma aproximação aí o Vasco. Igor. Partiu o Valdirã, passe é para ele. Boa bola, olha o Valdirã aí. Puxou para o pé direito, adiantou demais a bola, cortou o da Silva. Agora é o Vasco quem se adianta. Andrade, abertura para o Wagner Diniz. Encosta o Moraes, recebe, passou o Wagner, devolução do Moraes. E a falta marcada no meio do caminho, obstrução do da Silva sobre o Wagner Diniz. Falta que contou com a ajuda aí do assistente número 1, o Flávio Canitz, Flávio Gilberto Canitz. Tá aí ele para você. Ergueu a bandeirinha, ajudou ali ao Luiz Alberto Bitts marcar essa falta. O Jean fez um sinal que quer apenas um jogador e saiu o cartão amarelo para o da Silva. Camisa número 7 da Ponte Preta, o primeiro amarelo do jogo. Tá preocupado o Jean, tá na bola o Ramon, bom momento pro Vasco, passamos de 17, 0-0, partiu o Ramon, lá na segunda trave, sobe de cabeça, tira o Thiago Matias. Outra do Thiago, essa cai no meio do campo, último homem ali o Diego, mandou a bola pra frente pro Edilson. Corte feito pelo Rafael Santos. Perdeu o domínio ali o Ricardo Conceição, olha o Edilson e a falta marcada, lei da vantagem observada. Moraes, Valdirã livre, pé esquerdo, Valdirã bateu, travado pelo Thiago Matias, bola para a linha de fundo. Escanteio para o time do Vasco. E o Luiz Alberto Bitts observou corretamente a lei da vantagem. Falta do Rafael no Edilson, mas a bola sobrou para o Moraes. E o lance prosseguiu com o Vasco tendo a posse da bola. Escanteio para o Vasco lá pela esquerda. O Valdirã vem vindo aí para a área.
Veja aí, tá chegando o camisa número 5, o Igor. E o Ramon prontinho para cobrar. Tá ajeitando a bola com carinho lá pela esquerda. Orienta ali o Jean. Cobrança do Ramon. Cobrança fechada dentro da pequena área. Tira de soco o goleirão da Ponte Preta. Tenta evitar a saída. O Irã não consegue não. Lateral para o Vasco. E aí a alteração. Tem mudança no time do Vasco, Marco Aurélio Souza. Sai com a camisa 19 o Andrade para a entrada do camisa 15 Abedi. Tira um volante e coloca um meia atacante. Abedi, tá aí o Andrade indo embora. Jogador que defendeu Santa Cruz na Série B do Brasileiro do ano passado. Participou da vitoriosa campanha do tricolor pernambucano. Tá indo embora aí o Andrade, entrando o Abedi, que é uma espécie de talismã do Renato Gaúcho, né? Alteração confirmada, já já o Renato fala pra gente. Da Silva. Pode ser agora, Renato. O teu xará do Vasco da Gama troca um volante, coloca um homem mais de meio para frente. Ele precisa fazer essa alteração porque o time do Vasco da Gama estava sofrendo um sufoco, não conseguia sair do meio de campo. Agora ele coloca um meio atacante, que é um jogador que chega bem, que faz gols, além de ser o amuleto, pode dar esse desafogo para a equipe do Vasco da Gama para tentar encarar de novo a Ponte Preta de igual para igual e quem sabe aí até reforçar um pouco mais o seu poderio para finalizar com sucesso. Flamengo, que está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, vai pegar o Atlético Mineiro, faz o terceiro com o lateral Leonardo Moura. Flamengo 3, Juventude 0. Aqui o Vasco vai cobrar o lateral com o Diego. Manda a bola na direção do Valdirã. Antecipação do Thiago Matias. Corre atrás dela ali, tem dificuldade para dominar o Ricardo Conceição. Ajeita para o Irã. Almir. Ali para o Danilo. Passou o Luciano Baiano. Prendeu o Danilo. Devolveu no Almir. Tá aberto aqui na esquerda o Irã. Puxou para o pé direito o Almir. Finaliza. A bola bate no Fábio Braz. E aí o Wagner Diniz manda a bola de qualquer maneira para o campo de ataque. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. HSBC, o melhor parceiro para o seu negócio. Lá vem a Ponte de novo com o da Silva. Vem buscar jogo aqui na intermediária o Luiz Mário. Adiantou a bola. Partiu para cima da marcação do Diego. Chega na cobertura o Jorge Luiz ali para fazer o domínio. Antecipação, bom desarme do da Silva ali chegando antes do que o Moraes. Luciano Baiano. Passa por dentro para o André Silva. Boa bola, André Silva. Perdeu o ângulo para o chute, teve dificuldade, foi marcado. Recuou para o Danilo. Faz a inversão aqui na esquerda para o Irã. Atrás dele está o Abedi. Aí o Irã. Ricardo Conceição. Começa de novo a Ponte. Thiago Matias. Luciano Baiano. Cruzamento para a área, para o Luiz Mário. De cabeça, a bola passa com perigo. Vai à linha de fundo, tiro de meta para o goleiro Cássio na cabeçada do camisa 9, Luiz Mário. E agora quem mexe é a Ponte Preta, Marco Aurélio Souza. Sai na equipe da Ponte o 5, André Silva. Entra o 18, Jean Carlos. Tá aí o Luiz Mário, tá saindo, já saiu o André Silva. Olha o cruzamento do Luciano Baiano, a cabeçada ali do Luiz Mário. E o Oswaldo Alvarez, o técnico da Ponte Preta. Você tá revendo por mais um ângulo aí a cabeçada do Luiz Mário. Tira um volante e coloca um atacante. Jean Carlos entra no lugar de André Silva na Ponte Preta. Aqui vem o Vasco com o Valdirã. Partiu para a jogada individual. Foi para dentro da área, o Irã para na frente dele, o Ricardo Conceição aperta, o Valdirã vai se virando. Moraes, boa antecipação ali do da Silva. Diego. Edilson, sumido no jogo, Edilson. Desarmado pelo Thiago Matias. Aí o Thiago. Lançamento para a corrida do Luiz Mário. Vai com ele na marcação a zaga do Vasco. Luiz Mário puxou o jogador do Vasco, claramente. Claramente um puxão do Luiz Mário ali no jogador do Vasco da Gama. O Luiz Mário fica desesperado, fica no gramado. Aí o lance de novo. Olha lá. Olha o braço do Luiz Mário ali puxando, arrastando ao Jorge Luiz. Mais uma vez para você, a falta marcada do Luiz Mário sobre o camisa 4 do Vasco da Gama.
Aí o Jean Carlos, camisa 18, confirmando para você a alteração, saída do André Silva. Tentou o domínio lá o Jean Carlos, mais um corte da zaga vascaína. Moraes. Abertura na esquerda para o Edilson. Sai no combate, sai na caça lá o Thiago Matias. Prende a bola o Edilson, espera a aproximação ali do Igor. Faz bem, inteligentemente, a inversão para o Wagner Diniz. Vai o encontro dele ali, o Valdirã. Prende bola o Wagner. Ele contra o Irã. Levou para o fundo do campo, adiantou demais a bola. Evita a saída. 2 ponte-pretanos contra ele. Aí tentou inventar uma jogada ali. Um pouco de acrobacia também, de criatividade do Wagner Diniz. Não deu em nada. Já mais gente na equipe do Vasco. Lá vai a ponte. Danilo já puxou o jogo na direita com o Luciano Baiano. Encostou o Luiz Mário, recebeu. Tocou para o Almir, condição legal. Proteção da zaga, Jorge Luiz, 1, 2 vezes. Sai jogando o time vascaíno. Chega para fazer o desarme ali o time da Ponte Preta. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Visa, porque a vida é agora. E o Vasco está mexendo de novo, Marco Aurélio Souza. Agora quem deve sair, porque já estava para sair, mas foi instruído para demorar mais um pouquinho. Agora sim deixa o gramado, camisa 7, Valdirã, e entra o 17, Faioli. Trocou um atacante por outro atacante, Oswaldo. Tá aí o Faioli, já confirmada a alteração para você. Faioli 17, saiu o Valdirã. No time do Vasco, sai o número 7. Aqui vem a Ponte Preta com o Irã. Passe para o Jean Carlos. Ele na marcação ali, o Fábio Braz. Gira o Jean Carlos, tenta a jogada, mas se perde com bola e tudo. É lateral para o Vasco no campo de defesa. Passamos de 25, 0-0. Renato Leal e os técnicos vão mexendo aí as suas peças no campo de jogo. Vão alterando as peças. O Renato me parece ter o time do Vasco da Gama na palma da mão. Ele consegue fazer com que um homem de meio de campo ajude a equilibrar a partida e já está equilibrando. O Vasco da Gama sofria um sufoco até 15, 17 minutos dessa etapa complementar. O Abedi entrou, já começou a dar um outro padrão, já melhorou aqui a produção dos alas e alguns homens de frente aparecendo um pouco mais. E o Oswaldo Alvarez acabou colocando aí um homem de ataque, que é o Jean Carlos, tirou um meia mais volante do que meia, estava fazendo de vez em quando essa função, chegando para tentar concluir, prenúncio de que poderemos ter gols daqui para frente, Oswaldo. Aí o Irã trabalhando, pede a bola ao Almir, o Irã prefere recuar para o Da Silva. Chega para a marcação ali o Faioli. O Da Silva recua no campo de defesa para o Rafael Santos. Lançamento para o Jean Carlos. O Jean consegue outra vez ali, não consegue o domínio. Premier Futebol Clube Brasileirão 2006. Fiat, convidando você a pensar no futuro. Domínio aí do Ramon, dá dura na marcação. O Irã faz a falta sobre o Ramon. Aí o Irã, camisa meia dúzia. Primeira partida entre Ponte e Vasco na história do brasileiro aconteceu no dia 11 de dezembro de 77. No Moisés Lucarelli aqui em Campinas, e acabou o empate 0-0 também. E esse jogo, inclusive, de 77, é um jogo que detém um dos maiores públicos na história do estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta tinha um time espetacular, que tinha o Dicá como grande camisa 10, e o Vasco da Gama também tinha lá o seu camisa 10, que gostava de fazer uns golzinhos, chamado de Roberto Dinamite. E o jogo, apesar disso, terminou 0-0. Aqui a chegada do Da Silva para dominar. Toca no Luiz Mário, passou o Almir, Luiz Mário leva, sai da ponta, busca o meio. Faz lançamento para a corrida do Luciano Baiano. Boa bola, hein? Chegada junto ali, firme do Diego. Boa presença também do camisa meia dúzia, Diego. Dominou e saiu jogando. Lançamento, tá marcado impedimento do Faioli. Impedimento marcado aí pelo assistente número 1, o bandeirinha, o Flávio Gilberto Canitz. Para você aí, as câmeras do Premier Futebol Clube mostram a marcação correta, o impedimento do Faioli. E a reação do Faioli ali na marcação do impedimento. Da Silva. Abertura para o Luciano Baiano. Dominou o Luciano. Já saiu lá na marcação o Diego. Luciano cruza, é para o Luiz Mário.
Chega na cobertura, limpa o lance de qualquer maneira. O Jorge Luiz manda a bola para a lateral. Joga simples o camisa 4 do Vasco. Sem inventar, ali não é lugar para isso. Já dizia o mestre Tele Santana, saudoso e querido Tele. Ali é para limpar. Jogar com qualidade é mais pro meio. Almir. Irã. Olhou para a área, só tá o Luiz Mário. Agora tá chegando o Jean Carlos. Então ele prefere trabalhar curto ali com o Almir. Fica tentando também a aproximação. Irã. Ricardo Conceição. Devolução para o Irã. Muito forte saída do Cássio, praticou a defesa. Quase 29, 0-0. Flamengo 3-0 para cima do Juventude. E o Santos está ganhando do Atlético Paranaense por 1-0. E 1-0 para o Inter. 1-0 para o Internacional contra a equipe do Santa Cruz. Gol marcado pelo colombiano Renteria. Sai jogando errado aí o Ricardo Conceição, rouba a bola o time do Vasco. Olha o Edilson, partiu para cima do Thiago Matias, levou o Edilson. Linda finta, puxou pro pé direito, prendeu, tocou atrás pro Ramon, pé canhoto do Ramon. No travessão, bola para a linha de fundo. Assustando o goleiro Jean, a finalização do Ramon de pé esquerdo, bola para a linha de fundo. Aí a jogada do Edilson. Premier Futebol Clube, Brasileirão 2006. Vivo, nós torcemos com você. Aí o Ramon se lamentando. E a gente toda vez que se lembra do Tele Santana, claro, lembra-se do Tele como grande treinador que foi, mas também pelo lado do pai que o Tele era. O Tele tinha uma preocupação muito grande com os jogadores que comprassem imóveis, que administrassem corretamente o dinheiro ganho. Toda vez que o jogador aparecia com um carro muito incrementado, o Tele já preocupava-se. Vamos acompanhar esse ataque da Ponte aqui. Jean Carlos, é sempre muito bom falar do Tele Santana, do mestre. Irã. Passou o Danilo, corte no meio do caminho ali do zagueirão da equipe do Vasco da Gama. Toda vez que o jogador aparecia com um carro incrementado, um carro mais cheio de coisas, o Tele já ficava preocupado. Bola para a área ali, tranquilidade para o Cássio. Ele sempre buscava chamar a atenção do atleta para comprar o seu imóvel, a sua casa, o seu apartamento e dava bronca no pessoal. E os atletas, alguns gostavam um pouco mais de carro, alguns abusavam do cabelo, do penteado. E o Macedo, que jogou na Ponte Preta e jogou no Vasco da Gama, entre aspas, era um filho aí que sofria muito com o Tele Santana, que pedia para o jogador cortar o cabelo direitinho, afinal de contas é uma pessoa pública, e o Tele sempre com esse lado paizão. Olha, e quem ouviu os conselhos do mestre se deu bem. Que o digam o Ronaldão e o Cafu. Que o digam o Ronaldão e o Cafu. Alguns que não seguiram, hoje ainda sofrem alguns problemas aí e até financeiramente não estão muito bem de vida não, infelizmente. O Tele tinha essa preocupação de pensar no futuro do jogador de futebol. Sai aí o Vasco, sai o time da Ponte Preta, o Vasco espera, observa o Thiago Matias. Abertura para o Irã. Aqui na esquerda está o Danilo, o Irã arrisca, joga por cima do gol. Tiro de meta quase 32, 0-0. Ponte Preta e Vasco da Gama aqui em Campinas, Renato Leal. O Vasco equilibrou o jogo, o Vasco criou a melhor oportunidade dessa etapa complementar, porque o Ramon chutou a bola no travessão, o Jean não teria a menor possibilidade de chegar até ela, fez o golpe de vista e torceu. O Vasco me parece um pouco mais afeito à partida nesse instante, mais ligado. A Ponte tem dificuldade, não consegue se organizar, às vezes rifa a bola, e o Vasco da Gama não. Põe a bola no chão, procura criar um pouco mais as jogadas, usando a velocidade. Em um Ramon, de vez em quando aparece aí o próprio Faioli, o Moraes, enfim, são jogadores que estão aparecendo mais. E, de quando em quando, também o Edilson dá o ar da graça. 32,5. Trabalha a Ponte no campo de defesa, aí o Rafael Santos. Abertura aqui na esquerda para o Irã. Danilo. Da Silva. Já pediu, já recebeu o Luciano Baiano. Danilo vem pelo meio, mais à frente ficam o Luiz Mário e o Almir. Olha o Santos fazendo 2-0 para a alegria da grande galera santista que nos acompanha em todo o Brasil. Reinaldo
Santos 2, Atlético 0 em Mojimirim. Aqui o Vasco tenta o contra-ataque, o Rafael Santos derruba o Moraes e já saiu cartão amarelo para o camisa 4, Ponte Pretano. Olha a jogada do Moraes aí, já puxou na canhotinha, perna direita do Rafael Santos, derrubando ao camisa 8 vascaíno. Falta mais forte do Rafael Santos sobre o Moraes. O Santos que estreou com um empate no Campeonato Brasileiro. Agora está buscando aí os seus primeiros 3 pontos, a sua primeira vitória. Ramon preparado ali para a cobrança, já bateu rapidamente o time do Vasco. Edilson, Igor, partiu, avançou o volante, tocou para o Ramon. Não teve o domínio, o Ramon não tirou de qualquer maneira o Danilo. E aí o Luiz Mário pega a bola, parte para cima da marcação. Ele contra o Jorge Luiz, o Fábio Braz também por ali. A abertura do Luiz Mário, Luciano Baiano chega batendo, o Cássio faz uma defesa até certo ponto difícil na batida do Luciano Baiano. O Luiz Mário ganhou essa bola no meio do campo, Jorge Luiz não teve domínio, veja o Fábio Braz aqui. E aí a abertura do Luiz Mário, o chute do Luciano Baiano pegou bem na bola. Olha o Cássio ali. Espalmou com a ponta dos dedos de novo, jogou a bola para escanteio. Cobrança do Danilo. Bola para o Thiago Matias de cabeça, firme o Cássio, praticou mais uma defesa. Olha o que fez ali o Cássio na saída de bola. O Odair diminuiu para o Juventude e o jogo terminou. Flamengo 3, Juventude 1. Maracanã, jogo encerrado. Moraes contra vários ponte pretanos. Faz a jogada. Vai trazendo o Moraes. Edilson. Moraes. Tá aberto aqui o Abedi. O Moraes tenta a jogada, puxa na canhota. O Almir vai junto com ele ali. O Moraes se enrosca na marcação do Almir, sai jogando a ponte. Com o Danilo, abre o Luiz Mário, passa para ele. Lançamento à frente para o Jean Carlos. Briga pela bola, toca atrás com o Luciano Baiano. Mas marcou ali um jogo perigoso, uma solada do Jean Carlos. Falta para o time do Vasco no campo de defesa. Está aí o braço esquerdo erguido do Luiz Alberto Bitts, marcando a falta para o time do Vasco. Olha o que fez aí o Cássio. Repôs a bola, bateu nas costas do Jean Carlos. E aí o Diego estava ali na proteção, é que mandou essa bola para frente. Edilson, abertura para o Faioli. Por dentro está o Ramon, puxa o Faioli no pé esquerdo, chuta e o Jean pega junto à trave direita, faz firme defesa. Passe bonito ali do Danilo para o Luciano Baiano. Já olhou para a área, pediu o Jean Carlos. Preferiu abrir um pouco mais atrás aqui para a chegada do Irã. Ricardo Conceição. Irã. Abertura para o Luiz Mário. Jean Carlos na área, Almir também. Luiz Mário faz o cruzamento, a bola bate no Fábio Braz e vai para a linha de fundo. E o Renato Gaúcho ali anda de um lado para o outro e vai pintar mais uma mexida no time da Ponte Preta. Marco Aurélio Souza. Alteração na Ponte, saiu camisa 10 Danilo para a entrada do camisa 16 Adalto. Adalto, camisa 16, já entrou correndo, entrou disposto o Adalto. E não poderia ser diferente, estava no banco, tá com o gás todo. Olha o Jean Carlos ali, tenta a jogada, faz o cruzamento, é muito forte. Olha atrás dela ali o Adalto, tenta evitar a saída, não consegue. E a esta altura, o Vadão tem o Adalto, que está aí com a camisa 16, tem o Jean Carlos, vai mexendo, vai colocando o time para frente, Renato Leal. A minha única preocupação com relação à Ponte é quem vai criar. Porque tem os homens de meio de campo, mas que possam trabalhar, que possam dar um pouco mais de qualidade e fazer chegar a bola para o Adalto concluir, para o próprio Luiz Mário fazer essa conclusão. Enfim, o Almir, tá faltando gente. Olha o Moraes chegando, fazendo o passe. Olha a jogada aí do Edilson, levou para o fundo. Edilson, cruzamento, vai passando por todo mundo. Da Silva tá chegando, Abedi por ali também. O Thiago Matias tira de qualquer maneira. Almir. Ricardo Conceição. Tenta sair na velocidade o time da Ponte. Adalto. Abertura na direita para o Luciano Baiano. Fez o passe e correu para dentro da área o Adalto. Tá lá o Luciano. Cruzamento é para o Adalto. Passa pelo Fábio Braz, corre atrás dela o Adalto.
Toca para o Ricardo Conceição, pôs no peito, ameaçou bater, pé direito, jogou longe. Tiro de meta, mais um para o goleiro Cássio. Terminou também lá em Porto Alegre, Internacional 1, Santa Cruz 0. Primeira vitória do Inter no Campeonato Brasileiro. O Santa Cruz, que tinha empatado na estreia, empatou em casa com o Figueirense, sofre a primeira derrota. 1-0 para o Internacional, gol do colombiano Renteria. Daqui a pouco, às 6h10, começam os jogos que vão complementar esta segunda rodada. Cruzeiro e Grêmio em Belo Horizonte. Paraná e Botafogo em Curitiba, Fortaleza e São Paulo em Fortaleza. Lá vai a Ponte com o Thiago Matias. Olha o que está fazendo lá o zagueirão. Aí caiu, se perdeu, com bola e tudo. Está olhando aí para o árbitro da partida. Thiago Matias ali ficou reclamando de um puxão dentro da área. Ele com o Jorge Luiz na jogada. Veja mais uma vez. E o tiro de meta para o goleiro Cássio. A Ponte Preta não teve um bom desempenho contra os cariocas no Brasileirão do ano passado. Em 8 jogos ganhou apenas 2 vezes, ambas em Campinas, contra Vasco e Fluminense. Nas demais, a Ponte empatou 2 e perdeu 4 vezes. Quase 40 deste segundo tempo, 0-0. Aí o técnico Oswaldo Alvarez. Vasco, que está nas quartas de final da Copa do Brasil, vai enfrentar outro time carioca, o Volta Redonda, que eliminou o 15 de Campo Bom. O Vasco eliminou o Criciúma na fase de oitavas de final. Sai jogando o time do Vasco no campo de defesa, aí o Wagner Diniz. Aperta a marcação ali o Jean Carlos, o Wagner Diniz toca lá pelo meio. Sai o Igor, aí o Diego. Faioli. Girou, ficou de frente para a defesa da Ponte. Jogou a bola para a área. Olha o Moraes chegando, é gol! Gol! Edir Moraes, do Vasco! 40 do segundo tempo. A zaga toda da Ponte Preta ficou acompanhando a bola. Olha o Faioli, toca, todo mundo assiste, passa pelo Thiago Matias. O Moraes chega com o pé direito, estica a perna direita, toca para o fundo do gol. Toda a defesa da Ponte passou, pelo Moraes não passou. A bola entrou mansinha no canto esquerdo do goleiro Jean. Moraes, Vasco 1, Ponte Preta 0, Renato Leão. É um desfecho que já havia sido alertado para o amigo que acompanha o Premier Futebol Clube. A Ponte Preta tem problemas de posicionamento no seu sistema defensivo. Ao tirar homens que dão proteção ali, a condição de cabeça de área, a Ponte se expôs. E aí deu espaço. O Vasco da Gama tem homens que sabem tratar bem a bola do meio de campo para frente. A bola foi cruzada. No costado da zaga apareceu Moraes para fazer 1-0 para o Vasco da Gama aqui no estádio Moisés Lucarelli. O Vasco que havia equilibrado o jogo e agora chega a vantagem no placar. E agora o técnico Renato Gaúcho mexe no time, hein, Marco Aurélio? Sai o 9, Ramon, e entra o 13, Claudemir. Alteração já confirmada aí para você. Claudemir 13, tira um homem de criação aí, um meio atacante, o Renato, e põe o Claudemir ali para dar uma força no sistema defensivo. É homem de defesa, o Claudemir. Aí a Ponte com o Ricardo Conceição. Foi programado ali a falta, pega pela arbitragem, falta para o time da Ponte, que agora tem desespero, agora vai partir com tudo para cima do Vasco, para que aquele tabu não seja quebrado. O Jean se mandou para a grande área. O goleiro da Ponte está lá, cruzamento do Irã, bola pelo alto, sobe de cabeça, corta ali a zaga. E agora a Ponte Preta está sem goleiro, e o Vasco pegou uma bola para tentar matar o jogo. O Jean vem correndo desesperadamente pelo centro do campo. Edilson tocou, bola pro Moraes para fazer! Gol! Edir Moraes, do Vasco! 42 do segundo tempo. Uma atitude absolutamente infeliz do goleiro Jean, impensada até na tentativa de ajudar ao time. Foi para a área, a zaga do Vasco cortou com o Igor e aí o Vasco saiu no contra-ataque. Eu dizia no começo do lance,
Uma jogada típica para o Vasco, que trabalhou de pé em pé. Edilson, Moraes, o tapa de pé canhoto para o fundo do gol. Luciano Baiano tenta cortar, veja aí. Moraes mata o jogo praticamente em Campinas. Vasco 2, Ponte Preta 0, Renato Leal. É, jogador habilidoso, trabalha bem com a perna esquerda, joga na vertical, vai para cima e acaba definindo esta vitória para o Vasco da Gama. E aí é aquele detalhe, a Ponte Preta tentou com o seu goleiro na pressão chegar à igualdade. O Vasco foi rápido, insinuante, determinado para fazer o segundo gol. Indiscutível, o Vasco marca a sua superioridade com esses 2-0 aqui no Moisés Lucarelli. Quase 44 desse segundo tempo, com 2 gols de Moraes. O Vasco vai quebrando um tabu. Olha a jogada de novo, começou. Vários jogadores pegaram na bola. O Abedi para o Moraes, aí o Faioli, o Abedi é o Diego quem mete a bola para o Edilson. O Edilson gira, o Moraes. Aí toda a habilidade, toda a categoria do camisa 8. Se ele domina ali, ele podia até sofrer o penal. Olha o Jean. A jogada começou aí. Cabeçada, veja. Começa a jogada com o Moraes no campo de defesa. O toque é para o Diego. Aí a bola para o Edilson. O Moraes já está aqui dentro da área. E aí o toque para o fundo do gol. Luciano Baiano tenta cortar. A alegria, a festa, comemoração aí dos jogadores do Vasco da Gama.